Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Review da semana, episódio ok. Eu acho que esse episódio, ele finalmente nos dá um vislumbre que pra muitos eu acho que já era evidente, mas acho que agora fica bem mais evidente do porquê eles vêm utilizando de uma cidade meio que fictícia, né? Dentro do próprio universo Pokémon. No caso, uma cidade que não existe, e porque alguns acontecimentos estão rolando ali, mesmo eles dando indícios de que a gente provavelmente está em Johto. Eu acredito que seja justamente porque é um assunto que eles não pretendem abordar nos jogos e que as cidades ali de Pokémon não tenham nenhum tipo de envolvimento com o que está acontecendo. É a impressão que eu tenho, porque assim, dada a configuração do episódio, a gente sente isso. E foi um episódio ok, assim, um mimo pra Suana, mas ao mesmo tempo não. Que Pokémon adorável, né? É muito legal ver um Pokémon que a gente não vê com frequência no anime Pokémon. Então, eu gostei bastante do Epi por conta disso também. Mas do resto, ele foi um episódio bem ok. Assim, esse reencontro com alguns dos exploradores, a gente vendo como as coisas estão funcionando, foi bacana de acompanhar. Bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio começa com a Lico e o Roy conversando com a Dot, que está ainda lá no quarto dela, né? Então, eles estão conversando pelo Rotom Phone. E a Dot acabou fazendo uma pesquisa sobre o edifício que eles acabaram encontrando no episódio passado, que era da Exceed. Né? Na verdade, é um edifício da Exceed. E a Dot descobriu que eles estão produzindo uma espécie de produto, é tipo uma esfera, e essa esfera se chama Esfera Poderosa, alguma coisa assim. Eles estão querendo testar, inclusive, com alguns treinadores Pokémon muito em breve essa esfera. Então, a Lico acaba lembrando que no Pokémon Center, no episódio passado, ela acabou ouvindo uma conversa no pessoal falando, né, de que iria sair um novo item para usar em batalhas Pokémon. E, no caso, é esse. Eles voltam a citar que estão na cidade de Willow. Então, assim, lembra que eu falei no começo dessa review? Provavelmente eles estão fazendo essa passagem por essa cidade porque eles realmente não querem misturar as coisas com os jogos ou o que já existe dos jogos. Essa é uma história muito à parte, muito além, né, dos acontecimentos dos jogos Pokémon. Então é uma história extremamente inédita e eu acredito que eles não tenham de fato interesse algum em envolver cidades e locais do conteúdo original de Pokémon e acabar se dando essa liberdade de fazer essas criações dentro do anime Pokémon. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu várias vezes, mas nesse caso eu acho que contextualiza muito bem. Porém, a gente acredita ainda que deve ser um lance ali meio que em Johto, tá? Bom, eles retornam para aquele edifício da Exceed agora, porque eles decidiram investigar o que estava acontecendo. E eles acabam observando o Uruto, que chegou por ali junto com outros treinadores, com um ônibus. Aparentemente, essa demonstração com esse item vai rolar, então o Uruto é um dos que está indo também fazer esse teste, né? O Roy fica um pouco preocupado com a presença dele ali, mas eles acabam decidindo também meio que se infiltrar para saber o que tá acontecendo. Eles acabam sendo inclusive abordados por um guardinha que estava ali, já que eles estavam meio que, né, espionando o que estava acontecendo. Mas, pra surpresa, ele simplesmente falou: galera, bora entrando, porque os senadores não podem ficar aqui. É pra ir lá pra dentro pra, né, aproveitar as batalhas. E aí eles ficam surpresos e acabam entrando lá e se deparam com uma enorme plateia, um campo de batalha, porque vai rolar umas demonstrações sobre essa esfera de poder. A gente acaba encontrando com a Boko. Eu não sei se vocês lembram dela, mas é essa menina aqui, que ela tinha um Ducklet. Pois é, agora o Pokémon dela evoluiu para uma Suana. Ela confessa que ela vem com dificuldades de derrotar os seus outros dois amigos. Ela não consegue derrotá-los nunca, tadinha. E aí ela veio como uma opção, né? Sabe aquela situação, estou desesperada, pelo amor de Deus, me ajudem? É bem isso. E aí ela acabou indo fazer esse experimento pra, né, ver se a Suana dela consegue, de fato, ter mais poder para conseguir derrotar os seus amigos. Porém, a batalha que ela vai fazer é bem interessante porque ela acaba recebendo uma esfera. Só que a Lico e o Roy já percebem que a esfera lembra muito aquela esfera que o Spinel usou lá em Laqua.
E aí o Terapagos acaba saindo e fica nervoso já com aquela esfera. E eles percebem que, de fato, é o Hakurion. Eles têm certeza quando a Boku passa a utilizar esse item na sua Suana durante a batalha, que ela está batalhando com um treinador que tem um Electivire. E aí ela usa, sai, né, aquele pó, aquela fumaça rosa, e a Suana é dominada pela fumaça rosa e consegue derrotar o Electivire sem esforço algum. O Pokémon fica muito forte. Porém, a gente percebe que a Suana ficou muito, muito desgastada e muito triste, aparentemente. Liquid e Roy até acabam conversando um pouquinho com a Boku, mas ela acaba só reforçando que agora ela tem esperança que consiga derrotar, né, os seus amigos, mas ela percebe que a Suana dela tá tão cansada que ela vai levá-la pra descansar. Ela não percebeu ainda que a Suana, na verdade, pela influência do Hakurion, que ela desconhece também, né, coitada, mais prejudicou o Pokémon do que qualquer outra coisa, porque tanto o Lee quanto o Roy, depois que a Boku acaba indo embora, na verdade um pouquinho antes deles encontrarem com ela, na verdade, eles acabam falando, né, que o Hakurion, ele deixa o Pokémon extremamente descontrolado e depois fica aquela sensação realmente de cansaço, exaustão, porque é algo que mexe com o sistema nervoso do Pokémon ao nível máximo. Então é natural que a Suana esteja desse jeito. E aí a Boku vai embora. Achei muito interessante o anime trazer essa personagem de volta aqui e dar uma pequena atualização sobre ela. Então, assim, um ponto pro anime aqui. Assim, eu gosto quando eles resgatam personagens que a gente pensava que eles só iriam usar uma vez. Então, gostei do que eles fizeram aqui. Logo depois, eles vão até o Uruto pra saber o que tá acontecendo, por que ele tá ali. Só que o Uruto não quer conversa, já desconversa assim total e vai pra um canto. Nesse momento as luzes se apagam e dois adversários surgem no campo de batalha que vão convidar pessoas da plateia pra batalhar contra eles pra fazer os testes ali da esfera. E é a Sango e o Onix. Só que a Liquid e o Roy estavam de pé e eles acabam observando a presença dos dois por ali. E aí, tanto Sango quanto Onix acabam chamando Liquid e Roy para o campo de batalha. E eles já ficam bem assim, né? Tipo, os exploradores realmente estão no meio disso. Era óbvio, né? A Agate está assistindo tudo de vários telões, como costumava fazer o Spinel. Bom, de qualquer forma, uma batalha vai rolar. É interessante porque tem um cara, na verdade, todo mundo ali, mas um cara em especial, ele parece ser muito fã da Sango. Então a Sango vem ganhando também bastante visibilidade ali entre os treinadores, aparentemente. Uma fanbase parece que vem crescendo ali em relação a Sango. Eu achei interessante isso, né? Então, vamos ver se isso vai acabar atualizando mais a gente sobre as influências da Sango nos próximos episódios. Bom, de qualquer forma, vai começar uma batalha. Glalie e Garnocle já estão no campo de batalha. Liquid e Roy usam Crocalor e Meowscarada. Bom, e eu já começo dizendo que eu amei essa batalha. Começo realmente dizendo que amei pelo soundtrack que foi escolhido ali. Parece algo mais original do Pokémon Horizontes. Foi fantástico, deu um êxtase pra batalha muito legal. Inicialmente, o Glalie, ele meio que acaba, vamos dizer assim, pressionando o Crocalor e a Floragato. Numa disputa primeiro de ataques, né, entre o Crocalor e o Glalie. Mas depois, conforme ele vai girando e vira igual um peão ali no meio do campo de batalha, eles acabam sentindo um pouco da pressão do Glalie. Mas Floragato acaba usando várias das suas bombinhas de flores, né? E aí, consequentemente, nós temos o Glalie um pouco mais, vamos dizer assim, sem ter o que fazer. Mas eles decidem usar a esfera do poder e utilizam no Glalie e no Garnocle. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, pontuar aqui. A gente percebe, principalmente por parte do Garnocle, que apesar de ele estar ficando muito forte com isso, ele parece estar meio que se desintegrando. E o Glalie também vai ficando um pouco mais nervoso. A gente percebe que eles não estão confortáveis com aquilo, mas como os treinadores estão usando nele, né? De qualquer forma, eles acabam atacando e vão com força total. Tanto na Meowscarada quanto no Crocalor. Mas aí acontece uma coisa que eu achei muito covarde, por parte da Sango, principalmente. Assim, me impressiona o Onix seguir. Eu tenho
uma opinião sobre o Onix um pouco assim, mas dessa vez eu acho que muda essa opinião, porque a Sango e ele são realmente um pouco sádicos. E não é à toa que os dois estão numa dupla constante, né? Porque depois que a Liko e o Roy acabam tentando lidar com os Pokémon com o efeito do Hakurion, eles acabam sendo derrotados. Eles iam usar o Terastal, e Glalie e Garnacle impedem. Já achei uma covardia do caramba, porque eles nem conseguiram usar o movimento, né? A mecânica. E aí eles são derrotados. Mas não só isso, não basta eles estarem no chão derrotados. A Sango e o Onix acabam ordenando pro Garnacle e pro Glalie atacarem a Meowscarada e o Crocalor, que estão no chão, derrotados. Então, assim, não foi um descontrole dos Pokémon, foi um pedido da Sango pra atacar eles mesmo derrotados. Dizendo ela assim, bom, a gente não deixa nada pela metade, a gente vai cair dentro e isso é pra vocês aprenderem a não mexer com a gente mais. Oi? Mas assim, foi uma situação maluquérrima. E aí a gente percebe um lance um pouco mais desgovernado depois disso, por parte do Garnacle e do Glalie, aonde o Pikachu acaba entrando em cena, impedindo que aquela cena continue. Porque foi muito covarde por parte deles. Quando o Uruto entra em cena, ele fala: vou ensinar vocês como vocês têm que lutar mesmo, seus covardes. Porque vocês estão usando essa esfera aí e vocês não sabem batalhar. E aí ele joga a esfera no chão. Ele tava bem estranho, mas a gente percebe que, seja lá o que aconteceu, a situação mudou. Ele acaba pegando a esfera e aparentemente está completamente contra a ideia desse item, arremessa no chão e desafia a Sango, deixando ela muito irritada. E aí ele usa o Cebowai para atacar o Glalie e acaba provocando a Sango. E uma enorme explosão vai acontecer por parte do Glalie, mas a Agate encerra a batalha, criando um grande escudo, assim, uma muralha, não dá pra ver como se fosse uma parede gigante. A plateia não consegue ver o que aconteceu e a Agate fala: a batalha acabou. Os testes terminaram. E aí todo mundo grita assim: uhul, que legal. Mas eles não sabem de fato que a Sango estava completamente descontrolada. Bom, de qualquer forma, foi bem legal essa parte do Uruto entrar em cena e tentar ajudar. Ele usou alguns ataques e tal, mas no final das contas eles vão embora, saem correndo dali. E a Agate, já numa reunião com a Sango e com o Onix, a Sango super irritada, que queria ter feito mais, a Agate alerta a Sango que eles são os exploradores agora e eles são um exemplo, e ela não pode ficar agindo assim. Deixando ela bem desgostosa, na verdade, porque a gente sabe que a Sango é meio loucona, né? Então a gente percebe de fato que eles estão poupando a imagem deles e eles nem estão interessados em ir atrás de Liko e os outros. Bom, o episódio termina mesmo com essa reunião da Liko e o Roy com o Uruto. O Uruto explica que ele estava meio enjoado, por isso que ele estava agindo estranho, por conta da viagem do ônibus. Olha só a cabeça do roteiro. Então por isso que ele estava todo assim, quietão na dele. Mas não, ele só estava se sentindo enjoado. E isso diz ele, né? Bom, e ele acaba decidindo que vai se juntar a Liko e Roy para a viagem deles, porque depois do que ele viu com a esfera, ele acredita de fato nesse lance do Hakurion e o quão perigoso os exploradores são, e ele quer ajudar os Pokémon por aí. É legal que o Roy chega nele e fala assim: né, Uruto, você quer ajudar os Pokémon, né? Você só está preocupado com os Pokémon. Querendo dizer no sentido, tipo, você tá preocupado com a gente também, você quer ficar com a gente. E aí, no final das contas, eles acabam se unindo forças pra seguir em frente e dar um jeito nessa situação com os exploradores. Porém, o Terapagos, que está no colo da Liko agora, depois de ele ter sido quase abocanhado pelo Cebowai, acaba apontando pra um horizonte, assim. E o anime nos dá uns vislumbre, uma montanha bem distante. O que será? O próximo episódio, com o preview, nos revelou um pessoal que tá usando aquela roupa meio dracônica, muito semelhante ao que o Lance usa. Será que é algo relacionado a Blackthorn? Será que agora a gente talvez vai explorar cidades que conhecemos no anime Pokémon? Talvez. Bom, de qualquer forma, o episódio termina assim. Eu gostei do EP, eu achei o episódio muito interessante, ele trouxe batalha, ele trouxe exploradores de volta,
personagem que não aparecia há muito tempo, muita coisa foi bem explorada nesse episódio em alguns aspectos. Mas vocês vão me dizer que eu sou um psicopata, porque eu já gostava do Spinel antes, por conta da maldade dele. E eu acho esses elementos pro anime, de ser um pouco mais maldoso, muito bom. Porque assim, eu sei, o anime é para um nicho muito específico, a gente assiste porque a gente é um anime que pode ser consumido por qualquer idade. Mas esses elementos maldosos e meio cruéis, eu acho eles tão importantes dentro dessa história de Pokémon, porque você... eu não acho que Pokémon é um mundo cor-de-rosa. Tem diversas pessoas com diversos tipos de pensamento, diversas atitudes, e a gente pega Sango, que foi extremamente cruel com Pokémons que já estavam derrotados. Ela foi covarde, entendeu? E é legal você extrair esse tipo de personalidade de um personagem, porque você fica, ó... Então, sabe? São coisas que você não espera. Então, talvez com o tempo isso fique um pouco mais natural dentro da história de Horizontes, mas, assim, eu gosto de como, de forma sutil, porque isso não é uma constante, isso é uma coisa que acontece de vez em quando, algum episódio, algum personagem acaba indo um pouco mais over, um pouco mais next level. Então eu gosto do que fizeram aqui com a situação da Sango e da forma como ela foi um pouco quanto cruel com os Pokémon que já haviam sido derrotados. Desnecessária? Com certeza. Mas eu acho que dá um elemento diferente pro anime e mostra essa Sango explosiva que é, né? Tipo assim, é o Glalie explodindo, cara. Não tinha outro Pokémon pra dar pra ela, não se fosse um Electrode. Entendeu? Porque é isso, a Sango é a personificação de explosão. Então, mexeu com ela, você pode ter certeza que em algum momento ela vai explodir. E ela é assim. Gosto muito dessa personagem por isso. Mesmo ela sendo toda errada. Bom, quero saber a opinião de vocês. Gostei do EP. Cara, Suana, vontade de ir lá em Black and White agora, capturar a Suana mais perfeita do planeta e levar pra todo sempre, né? Que Pokémon adorável. Muito legal saber que o Diglett da Boco evoluiu. E espero que esses personagens apareçam de vez em quando também. Fiquei muito feliz também com essa aparição. Ah, eu falei pra vocês sobre a fama da Sango, né? Mas uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui é que os exploradores estão em alta. Então, provavelmente, a fama dos exploradores e, inclusive, de algumas figuras como a Sango devem estar, assim, no ápice. Então, foi interessante ver porque aquele homem gritava o nome da Sango, etc. Porque ela acaba sendo uma figura importante dos exploradores que estão muito em alta. E ela é toda estilosa, etc. Acaba se criando uma idol, né? Em volta disso tudo também. Me pergunto se isso não pode criar algum conflito com o próprio Gurumin. Será? Vamos ver aí no futuro. Gostei do episódio. Pra mim, 5 estrelas. Um episódio que, assim, soundtrack, batalha. Eu não esperava nada desse EP. Eu saí dele muito feliz e atento com o próximo EP, porque esse finalzinho fechado de uma montanha misteriosa, gosto de quando o anime termina assim, sabe? Dando essa vibe mais gostosinha do que vem por aí. Um fato curioso é que nesse episódio aparece uma torrada, e eu suspeito que eles fizeram isso propositalmente para nos dar uma noção mais ou menos da onde eles estão em Pokémon, na cidade. Na verdade, é uma torrada ogurá, que é uma especiaria lá de Nagoya, no Japão. É uma torrada que é coberta por uma pasta doce de feijão azuki e manteiga salgada. Também é servida com chantilly. Pois é, e foi uma torrada que surgiu no Japão lá em 1921, em um café chamado Mitsuba, onde uma pessoa acabou observando que os clientes costumavam mergulhar suas torradas em zenzai, que era uma sopa doce de feijão azuki. E se a gente for pegar por base de Nagoya, seria basicamente ali baseado em Cherry Grove, no mundo Pokémon. E, aparentemente, a gente deve estar se aproximando das redondezas de Blackthorn, o que é muito próximo também, na verdade não tão próximo, mas em base de como o Terapagos apontou para o horizonte, para um lado específico, parece muito que a gente deve estar se aproximando daquelas redondezas um pouco mais montanhosas de Blackthorn. Então eu acho que foi uma forma do anime Pokémon
falar mais ou menos aonde eles estavam no momento. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho por conta dessa especiaria que eles colocaram no comecinho desse episódio. 5 estrelas. Perdão a demora, estou aqui, estou vivo e a gente se vê muito em breve. Não esquece de passar no Telegram para você acompanhar o react do episódio. Vai lá no Twitch, escreve ! Telegram, tá? A gente se vê logo logo. Fui!